Esse cara perdeu a conquista, olha só pra isso, era vapo o dia inteiro comigo. Eu avisei, Gigaflix. Perfeito, perfeito. Ai, meu Deus. Caralho, caralho, caralho. Caralho. Depois que Galton visitou cada um dos antigos territórios de Golegotes, eles não apresentam nada em comum. Mas aí, Galton notou um padrão. Em todas as vezes, Golegotes nunca acordava de propósito. Ele era acordado por algo ou alguém, e desta vez, não foi diferente. Só que a diferença é que quem despertou o Golegotes realmente não tinha boas intenções com ele. Porque dentro da caverna dele, Galton encontrou vestígios da mesma tecnologia. Também familiar, a gangue da Prada. Já havia anos que eles não faziam nada que levantasse alguma suspeita pra si. Mas agora, mexer com caijus, isso era um tanto quanto estranho. Que alguém com a mercenária queria com aquele caju era um mistério, mas que deveria ser solucionado. E Galton já estava nesse mesmo rastro, criando então um departamento de investigação e estufa caju. Um departamento novo. E agora veio oficialmente pra ele. Que Jun rapidamente concordou e isso o motivava a continuar. My problem, that's just my problem. My problem, that's just my problem. Niggas talking shit, bitches talking shit is my problem. Niggas talking shit, bitches talking shit is my. No, 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 no. Aura. 1984, ano em que um bocado de coisas aconteceu. E uma dessas principais coisas foi na Rocons, a famosa empresa de tecnologia desse universo. Mas algo não estava certo. Ela tinha acabado de sofrer um golpe. 4 marmanjos entraram e roubaram algo precioso da empresa, mas na saída de fuga, a polícia conseguiu prender cada um deles. Os 4 suspeitos armaram um plano em conjunto de sorrupiar a empresa e roubaram de seus principais pertences. Os policiais não queriam nem saber e já foram prendendo os caras e mandando eles pro Chilindró. Mas se não fosse uma figura autoritária, eles teriam conseguido. Calton, ex-chefe da CIV e agora o líder do departamento de investigação. Normalmente ele investigaria coisas paranormais ou anormais da comunidade. Mas quando se tem a notícia de que seu ex-parceiro Batcher estava envolvido nesse golpe e ainda por cima estava sendo preso, Calton tinha que deixar o sobrenatural um pouco de lado e mexer com o núcleo urbano em prol de seu companheiro. Ele chegou botando o pau na mesa e dando ordem na casa. A essa altura do campeonato, a CIV era uma das maiores corporações do mundo, respeitada pelo planeta inteiro. Mexer com um deles era mexer com a empresa toda. E por isso os policiais deixaram que Calton conduzisse o caso, a cena do crime e os assaltantes. O que fez ele instantaneamente decidir que iria entrevistar cada um dos 4 suspeitos, a começar com o principal deles ali. Calton chamou Butcher para uma sala separada dos demais e chamou outros 2 policiais como testemunhas. Quando Batcher foi colocado na cadeira em sua frente, a princípio Calton não sabia o motivo de Batcher se meter em assuntos urbanos. Ainda mais quando há pouco menos de um ano atrás ele tinha derrubado uma literal ilha flutuante do céu. Descobriu que existem deuses e magia, e feito a sociedade americana inteira dividir espaço cultural com dragões inteligentes. Mas era bem intrigante ele estar ali e Calton estava disposto a entender o porquê ele estava ali. E pacientemente pediu para que Batcher colaborasse enquanto ele prosseguia com seu interrogatório. Dias atrás, Batcher estava na base central da CIV, discutindo com a Cynthia sobre o fato de ter passado o ano completo na Ilha da Caveira junto a Enderhole, a fim de realizar os estudos de satélite ao redor da ilha. Batcher era obviamente contra essa ideia, pois ele já tinha ficado preso lá por 5 anos e sabia o tanto de perigos que tinham dentro da ilha. E com todo aquele instinto paternal com ela, ele se desconfiava demais em ela ir nessa expedição. Mas ela garantia que nada de mal iria acontecer com ela, então para ela não precisava dele ter toda aquela insegurança quanto a uma situação dessas. E ela também não estaria sozinha. Jack Driscoll, Enderhole e Nathan estariam lá com ela para fazer companhia. A maior preocupação dele seria se algo catastrófico como um Kaiju Alpha que controla outros mini Kaijus atacasse a ilha e teria que juntar o rei da Ilha da Caveira para resolver um trampo desses. Mas isso é muito improvável de acontecer. Horas depois, Batcher estava em seu escritório. Peguei a referência. Revisando umas papeladas em seu computador enquanto conversava com o Trade ao telefone, só para se informar o que o Máquina Azul estava fazendo ao redor do mundo. Quando ele recebe uma ligação sem identificação para seu telefone, da qual ele obviamente não atende, mas depois dela insistir mais de 3 vezes ele decide atender aquilo, só para escutar uma voz de alguém que ele não conhece. Ele se dizia como David Lembour, um ex-cientista da Rocons que esteve com eles até pouco menos de 2 dias ter sido demitido pelo novo gerente dela. Ele tinha sido demitido injustamente e estava arrependido por ter trabalhado para aquela empresa, afirmando que tinha feito coisas horríveis sem vontade participado de alguns projetos secretos, como por exemplo a criação de Sophie Kaida. Ele era mais jovem na época, mas lembra nitidamente do quanto aquilo tinha sido desgastante para ele. Batcher lamentava pelo ocorrido, mas não conseguia entender o motivo da ligação. E David foi logo direto ao ponto. Ele foi demitido porque tinha informações demais sobre um novo projeto secreto da Rocons, o Projeto Fungus. Uma neurotoxina perigosa que estava cogitada a ser usada como arma e vendida para o exército militar da Rússia e Iraque. E David estava envolvido no desenvolvimento deste projeto. Conhecia como a palma de sua mão. E por ter ajudado a desenvolver, ele tinha o conhecimento de que a toxina era instável. Ela estava crua e inacabada e se fosse usada de mau jeito causaria um efeito pandêmico devastador, que poderia erradicar a vida na Terra, ou pior, contaminá-la para sempre. Uma coisa muito parecida com o que quase aconteceu com o moleculador. E Batcher sabia disso. Ele viu isso acontecer. E bom, também não devo dizer o que isso lhe custou. Batcher na mesma hora gerou motivos para desconfiança, mas aquilo estava cível demais para parecer inventado. E considerando todo o histórico criminal que a Rocons encobre ao longo dos anos e o que seu último líder tinha virado no passado, ele começou a crer que isso era verdade e marcou um ponto de encontro com o David pro dia seguinte com urgência. Logo na manhã seguinte, os dois se encontraram numa praça bem próxima à cidade da base. Se encontraram de forma discreta. E nesse encontro os dois trocaram algumas informações importantes. Claro que a principal era o fungus, que recebe esse nome por ter um coquetel de diferentes fungos em sua composição química. O objetivo principal do experimento era que através destes fungos ajudassem a combater a doença que Kukulkan deu aos dragões de Skytor. Achavam que se criassem uma cura para uma doença que um deus maia criou para o seu próprio povo, os dragões de Skytor pagariam 10 vezes mais que humanos normais pagariam só para consegui-la. Mas em algum momento este experimento se perdeu do propósito original e aplicaram modificações demais no projeto. David acabou descobrindo que os diretores-chefes do projeto acabaram criando acordos secretos com alguns militares e prometiam vender para eles. E bom, um projeto de uma neurotoxina, originalmente vendido como uma cura para uma doença divina, nas mãos de uma nação poderosa vira uma arma com capacidade suficiente para erradicar toda a vida na Terra. Pode escolher humanos, dragões, para-humanos e até os kaijus. Nenhuma forma de vida teria um antibiótico forte o suficiente para parar o fungus, e com o tempo, a Terra viraria um grande reino de cogumelos tóxicos que erradicaria tudo que toca.
Batya já estava convencido o suficiente de que aquilo já estava sério demais. E ele até cogitou entrar em contato com o Máquina Azul ou tirar o Coronel Britânia da aposentadoria a hora resolver isso. Mas David disse que era arriscado demais. Essa missão era muito delicada para mandar um para-humano ir lá resolver. Qualquer errinho cometido e pronto. Tchau, tchau, terra. Então o plano era reunir pessoas descartáveis. Um grupo pequeno que, se caso algo desse errado, pelo menos não eram danos significativos, e Batya, dado sua origem militar britânica, foi escolhido para liderar esta equipe. Usando suas habilidades táticas, ele lideraria a entrada furtiva, o furto ao fungus e a saída. Isso, claro, sem que nada desse errado. David disse que não estaria envolvido no roubo, já que ele já esteve na Roconze e facilmente seria reconhecido. Mas ele poderia providenciar as senhas de acesso, fora que ele ainda providenciaria um piloto de fuga. Assim ficaria mais fácil deles fugirem da Roconze com o fungus e assim impedir uma pandemia de cogumelos devastadora. O plano central estava feito. Agora os secundários. Se Batya precisava de uma equipe descartável, então teria que ir atrás de um grupo novo. Se fosse do pessoal da Save, ficaria fácil demais e levantaria muita polêmica pública do governo se algo ficasse realmente grave. Foi aí que David proporcionou um nome para ele, entregando inclusive o endereço do sujeito. Horas mais tarde, Batya foi levado a um endereço meio distante, e lá acabou encontrando o ex-presidiário Tom junto a um jovem afro-americano. Estranhamente, quando Batya falou sobre o David, os dois na mesma hora entenderam o assunto e sabiam que Batya estava ali por causa dele e que tinha uma, entre aspas, nova tarefa a ser dada. Ele conversou com os dois e pelo que ele entendeu, Thomas já tinha conversado com o David antes, e sabia que se tratava de uma missão básica, daquelas que entra e sai com um aparato sem chamar muita atenção. Agora o curioso era o rapaz ao seu lado. Francis, que já estava junto a Tom devido a uma junção colaborativa. E sem entender o Batya, ele identificou o garoto como último, apesar de ter ficado com pena. Mas beleza, o grupo já foi formado, mas ainda estava faltando algo. Precisava de alguém que tivesse o mapa completo do prédio. David não deu isso a ele e muito menos chegou a contar sobre isso ao plano. Até que do nada, um cartão de lixo para perto deles. E de dentro sai a Michelle, dizendo que tinha os planos do prédio, meio que aparecendo de surpresa e surpreendendo a todos, inclusive o Tom, que quando viu ela ficou com tanta raiva que quase partiu o ar acima dela. E explicou que os dois têm um passado juntos. E não do tipo casal, mas como se por causa da Michelle Thomas tinha sido preso no passado e ainda guarda rancor dela por isso. E assim, por mais que Batya adorasse ver o Tom descontar a raiva e o rancor que ele sentia dando uma cabaçada de pau na Michelle nesse momento, ele sabia que precisaria dela para completar a missão. Então não teve outra opção e barrou o Tom de brigar com a Michelle, pelo menos até eles completarem todo o plano, o que Thomas relutantemente aceitando. Horas mais tarde, eles são levados para um prédio de bombeiros abandonado na cidade, junto às plantas do prédio da Roconze que a Michelle proporcionou a eles. Eles bolaram todo um plano de invasão. Era meio complexo, mas fácil de entender. A Michelle tinha informação de que o helicóptero oficial da Roconze iria fazer um transporte de produto para o exterior. Batya, Francis e Tom entrariam no prédio sequestrando esse helicóptero, se passando por oficiais da rede de rádio aérea da Roconze e pousando na laje do prédio. Com as senhas de acesso que o David deu a Batya, ele destrancaria as portas do prédio até chegarem à sala central, que fica exatamente no último andar do prédio. E assim que achassem o projeto Fungus, Francis ficaria responsável de roubá-lo. E assim que fizesse isso, Thomas atiraria os explosivos adesivos no helicóptero, fazendo o alarme de incêndio do prédio apitar como uma distração, dando tempo da Michelle, que estará escondida na caminhonete de fuga, os guiasse até a saída de emergência. Saindo dela, eles entrariam na caminhonete junto a Michelle. Dariam fuga ainda antes da polícia ou dos bombeiros chegarem. Encontrariam David no ponto de encontro e entregariam o projeto Fungus a ele. E a partir dali ele criaria um antídoto que iria regressar a neurotoxina ao seu estágio primitivo e, com isso, a transformaria na cura que os dragões de Skype tanto precisam. E mais uma vez, os planos malignos da Roconze seriam detidos. Vale ressaltar que David prometeu inocentar todos eles quando o projeto ficasse acabado, porque aquela era a prova de que ele precisava para incriminar a Roconze por todos os seus crimes. No dia seguinte, todo mundo já sabia o que fazer. Eles furtaram o helicóptero oficial da Roconze, sobrevoaram a cidade até a laje do prédio. Batya fez todo mundo entrar, acharam o Fungus, pegaram, explodiram o helicóptero e atiraram um alarme de incêndio. Até aí, tudo normal. Só que durante a fuga, algo saiu do controle. A polícia já tinha caído acionada e tinha alguns policiais na saída dos fundos do prédio, que capturaram os três enquanto eles encontraram a caminhonete de fuga e encontraram a Michelle dentro dela com seu som puxador ligado no mesmo comunicador que os rapazes, fazendo assim todos eles serem presos pela polícia. O Fungus foi colocado num camburão e geral foi botado na cadeia. E isso nos leva aos inícios deste interrogatório. Carlton escutou, prestou atenção e anotou absolutamente todo o depoimento do Batya. Agora ele sabia quem era a chave principal do plano, quem liderou tudo, acima de tudo, quem é que orquestrou tudo isso. Mas ainda assim, algo estava meio errado, como todo sabia do David. Como Francis simplesmente aceitou se envolver nisso. Como a Michelle simplesmente apareceu do nada com a planta e o mapa do prédio. Ainda tinha mais 3 suspeitos a serem interrogados, ou seja, mais 3 peças neste quebra-cabeça embaralhado. A boa notícia é que eles sabiam aonde prosseguir. O próximo a ser interrogado era Francis Robert, um jovem afro-americano de quase 21 anos. Aparentemente ele parecia ser o mais inocente dali, mas algo dizia totalmente o contrário. E não é por preconceito dizendo isso porque ele é negro, mas sim porque ele tinha escolhido se envolver naquilo por conta própria. E isso parecia suspeito demais até o interrogatório sobre seu ponto de vista começar. Francis Robert morava em uma favela. Sua família nunca teve uma condição de vida muito justa. Seu pai era traficante e morreu por um bando de agiotas quando tinha 5 anos de idade. Por isso passou o resto de sua vida vivendo com sua mãe e avó. Mas ambas não eram tão boas de cabeça. Enquanto sua avó era diagnosticada com Alzheimer em estágio inicial, sua mãe era tóxica e o manipulava emocionalmente. Então Francis vivia num lar onde ele quase não era visto. Mas isso não significava que ele continuaria naquilo. Ele investia secretamente numa casa boa pra morar, longe da vida que ele tinha, longe do hospício que ele chamava de lar. E ele estava quase conseguindo isso até sua mãe encontrar seu dinheiro gastado, acusá-lo de narcisista e torrar suas economias inteiras em coisas caras pra si própria. Não gastou na recuperação de sua avó que morreu semanas depois. Não gastou nas dívidas e contas da casa. Resumindo, ela gastou com Caralho. Francis sem nada. Aquilo parecia o fim pra ele. Ele procurava emprego sério em cada lugar, distribuía currículo em diversas empresas. Acho que ele chegou a distribuir currículo até pra Roconze da cidade dele, mas nenhuma empresa o queria. Diziam que seu currículo não correspondia aos propósitos da empresa e deram uma desculpa mais normal pra recusá-lo. Mas ele sabia que o real motivo era discriminação e preconceito à sua cor. Parecia seu fim e por um período ele realmente pensou em tirar sua vida. Mas como não quero mais um personagem depressivo neste universo, algo legal aconteceu com ele. Finalmente, depois de semanas, alguém quis aceitar ele. E não era qualquer um. Thomas, o ex-presidiário. Ele precisava de alguém que o ajudasse a dar cabo de uns caras que colaboraram para sua prisão. Era uma das milhares de velhas fazendas dos Encedonels. Uma fazenda de ovelhas que distribuía os tecidos de maior qualidade para algumas empresas exteriores. Mas aquela fazenda em específica que Thomas estava atrás. E além de tecidos, eles também distribuíam algumas coisas ilegais por baixo dos panos e sua fazenda era uma daquelas de baixa fachada. Como dito antes, eles estavam envolvidos em alguma coisa que levou Thomas a ter sido preso no passado e, depois de 5 anos na prisão, ele ainda guardava rancor daqueles desgraçados e só conseguia pensar em uma coisa: vingança. Francis foi escolhido para ser um piloto descartável. Aquele tipo de cara que se usa apenas para trás. Era simples. Dirigir até a fazenda dos Midonels, esperar o Thomas concluir o trabalho e fugir até seu antigo endereço. Thomas prometeu que ele daria uma boa quantidade para ele depois daquilo e disse que Francis poderia escolher não se envolver no que Thomas estava a hora fazer. E chegando lá estava tudo dando certo até então. Mas o Francis percebeu que o Thomas
Thomas estava demorando mais do que o combinado e decidiu, cuidadosamente, averiguar o que estava rolando lá dentro. E o que ele viu lá é digno de um filme B de violência. Aparentemente, Thomas tem um distúrbio de raiva maior que o Baxter. Ao ponto de que quanto mais ele fica irritado, mais ele age e menos ele pensa. E naquele ponto ele estava recebendo um mata-leão de um dos MC Donel, e se esperasse mais um pouquinho ele morreria asfixiado. Então rapidamente Francis agiu e deu um jeito de soltar o Thomas. Só hora depois o Thomas ir lá e matar o cara, quebrando o pescoço do malandro na frente do Francis e causando uma das piores coisas que o Francis já viu na vida. Depois daquilo os dois entraram numa severa discussão sobre o Francis ter se envolvido ali num negócio sério. Ainda mais pra alguém com uma idade como aquela. Mas logo em seguida o Thomas desistiu de discutir e só aceitou que o Francis estava ali e pediu mais ajuda pra ele. Basicamente os dois iriam mandar toda aquela casa pelos ares. Então ele pediu pro Francis pegar o galão de gasolina no porão enquanto ele apagava todos os registros que tinha dos dois nas câmeras de segurança. Francis foi espalhar a gasolina inteira pela casa em um rastro que levava até o lado de fora da fazenda, com Thomas usando seu isqueiro pra incendiar tudo e levar a fazenda inteira pras cucuias. Mas não era tempo, hora... Nossa. GTA. Simplesmente Absolute GTA. Isso. Absolute GTA. San Andreas. Aí também o 5. se engrandecer, porque em poucos minutos a polícia chegaria ali. Então os dois entraram no carro e meteram o pé até a antiga casa do Thomas. Horas depois do ocorrido, os dois já estavam espalhando daquilo tudo. Francis nunca tinha sentido tanta adrenalina na vida e não estava nem um pouco arrependido de ter feito um negócio absurdo daqueles. Aí estava na hora da conversa. Por que Francis decidiu se envolver na missão sendo que Thomas falou que ele podia não se envolver? E sinceramente, Francis decidiu que tinha que se envolver naquele momento. Durante sua vida toda ele foi manipulado a nunca ter atitude em nada e sempre era manipulado a pensar pra baixo. Mas por algum motivo ele sentiu que aquele era o único momento em que ele não se sentiu pra baixo. E apesar de tudo, foi a primeira vez em que ele fez algo pra ele, por livre e espontânea vontade, sem ninguém tê-lo mandado. E apesar daquilo, estava feliz de ter se envolvido e adoraria se envolver mais apesar do salário pequeno. Até que Thomas revelou que ele estava mentindo. Ele não iria pagar o Francis pelo ocorrido. Ele, na verdade, nem queria contratar ele para começo de conversa. E quando o Francis pareceu se irritar, Thomas revelou que alguém pediu para ele contratar o Francis. Um cara chamado David disse que o Thomas deveria chamar o Francis para essa missão porque ele seria uma peça importante e ainda maior. Francis perguntou sobre Thomas, também não sabia. David disse que mais instruções seriam dadas a ele mais tarde, mas não especificou mais e nem quando. E quando eles iriam discutir mais, eles escutaram a porta bater e Thomas foi lá abrir ela, só para se deparar com o Badger na porta. E começou todo aquele trolloló que foi visto no depoimento do Badger. Mas enquanto eles estavam discutindo quanto aquilo tudo, o Francis recebeu uma chamada de telefone. A princípio ele achou que fosse de sua mãe, mas depois que ele atendeu ele percebeu que se tratava do David. E ele tinha ligado para ele dizendo que o próprio Badger tinha proporcionado o número de telefone do Francis. Não é à toa que ele estava ali com eles, mas o real motivo do David ter ligado pro Francis é que ele tinha investigado a fundo. Ele leu os registros civis do Francis e entendeu seu lado da história. Ele entendia que o Francis estava passando por um momento difícil e complicado para alguém da idade dele, e que tudo aquilo que estava acontecendo parecia meio confuso, mas ele esclareceu para ele que tudo aquilo serviria a um propósito maior que ele. Disse que aquilo seria a virada de chave na qual o Francis precisava para mudar sua vida e recomeçá-la longe de sua família. Começar do zero sem ter que carregar o peso de um lar desestruturado em suas costas e que era a chance dele ser provar forte e merecedor depois de tudo que ele passou. Foi um momento emocionante que convenceu o Francis na hora. E Francis afirmou a David que realmente não entendia tudo aquilo, mas que faria o seu melhor para ajudar o David, porque era o certo e prometeu colaborar. Uma hora depois, Michelle tinha chegado com os mapas do prédio, Badger tinha bolado o plano, e tudo já tinha sido pré-orquestrado. E foi ali que as peças começaram a se encaixar na cabeça de Francis. David escolheu junto àquele grupo porque sabiam que era algo na qual ele conseguiria, e tinha esperança de ser recompensado no final, já que foi isso que supostamente David prometeu a todos ali. E no dia seguinte ele já estava pronto. Logo pela manhã, ainda antes de sequestrar um helicóptero, ele teve uma rápida conversa com Badger, só para os dois se conhecerem melhor e se entenderem bem. Badger se preocupava demais com os planos de David serem tão complexos ao ponto de envolver uma criança numa operação séria, o que Francis retração dizendo que se ele foi escolhido para fazer aquilo, é porque certamente David viu algo de especial nele e sentiu que aquilo era o propósito dele. E ali era sua chance de mostrar para o mundo que Francis Hopper é mais do que um garotinho frágil. Mas é claro, nós sabemos o que acontece depois. Eles invadem o prédio, roubam um fungus, explodem um helicóptero para chamar a atenção e quando vão sair, caem na armadilha e os policiais prendem todos eles, o que novamente nos leva ao mesmo início deste interrogatório. E Calton já começa a montar umas peças aqui e ali. A história que o Francis deu a ele combinava demais com a que Badger deu alguns minutos atrás. Fez uns sentidos aqui e ali, mas algo ainda estava estranho. Francis foi quem roubou e carregou o fungus até a saída. Fungus esse foi tirado dele quando capturado. Mas quando estava sendo colocado no carro da polícia, ele jurou ter visto uma silhueta humanoide chegando bem perto do camburão da polícia, entrado nela e saído dela, sem nenhuma explicação ou alguém tê-lo visto. E desapareceu no escuro no meio da multidão, sendo essa a única coisa de diferente do outro depoimento dado em conta que Badger também não viu isso. A partir daqui, Calton já foi começando a ligar os pontos, mas não podia afirmar nem negar nada. Francis tinha se envolvido no crime a partir do momento em que Tom o contratou falsamente porque foi motivado o suficiente a fazer isso. A pergunta é, por quê? Isso era algo na qual o próprio Thomas poderia nos dizer. Quando Tom chegou, já demonstrava ser um cara mais carrancudo, que tinha ódio de tudo e todos por zero motivos. Ele ainda por cima se negava a dar o depoimento a alguém como Calton, que preferiria ter um cacetete dos policiais enfiado num buraco onde o sol não brilha do que ter que dar alguma explicação. Que isso? Caramba, meu personagem favorito. Agora meu personagem favorito. Cara, eu vou ter que colocar isso, cara. Cara, uma coisa que eu realmente tava planejando desde do capítulo 1 é fazer uma gangue própria pro Ralph Butcher. Agora eu finalmente encontrei a oportunidade, cara. Eu vou ter que fazer isso, cara. Eu vou ter que adicionar essa galera aí no Gigaverso. Cara, eu tenho que colocar essa galera. Cara, olha que perfeito, cara. Cara, melhor episódio de Universo Resistência que eu já vi, cara. O Calton. Sendo assim, Calton percebeu quão parecido ele era com o Badger lá no início da sua jornada. Grosso e estressado, mas que ainda assim tinha algo a ser dito. Então Calton sabia que a abordagem com ele deveria ser diferente. Alguns minutos depois de Thomas se recusar a dar seu depoimento, eles prenderam uma coleira de choque em volta do pescoço dele, o que fez com que Thomas desse uma risada sincera dizendo que na cadeira tinha sofrido coisas piores que um choquinho. O que Calton corrige dizendo que aquilo não era só um choquinho, e aquela não era uma coleira de choque qualquer, aquela era uma coleira inibidora de poderes. Um artefato criado no asilo para SYL feito especificamente para para-humanos prisioneiros. Quando o prisioneiro não comporta devidamente, ele recebe uma descarga elétrica de mais de 800 volts direta no pescoço. Um para-humano de alto escalão preso no para SYL sentiria uma dor extrema. Porque além do desconforto, sua alta resistência corporal dada pelos seus superpoderes o fariam resistir às descargas elétricas e o fariam sofrer lá se não seguisse a linha. Mas o Thomas, lembrando, não é um para-humano. Ele pode até ser bombado e ter o cheio em dia, mas ele não tem nem metade da resistência corporal de um para-humano de nível médio. Um choque daqueles causaria um infarto na hora.
hora. E Calton sabia disso e disse que se Thomas não colaborasse com a porra do interrogatório, o botão da coleira iria ser ativado. E se ele infartasse com os choques paramédicos já estavam ali com a máquina de reativação cardiovascular, fazendo seu coração voltar a bater de novo e repetir o processo repetidas vezes até o sol raiar ou até ele desistir. Thomas tremeu na base na mesma hora, dizendo que aquilo era cruel demais pro Calton fazer e disse que ele nunca faria aquilo. E Calton retruca que se fosse necessário, eles fingiram sua morte pra amadurecer alguém importante, coisa que ele já fez. E faria o pior se fosse necessário também. E quando Calton tava quase apertando o botão Thomas, peidando na farofa, finalmente pede pra tirarem a coleira dele e possa dar seu debut. O que fez com que o caso desse continuidade agora sob o ponto de vista do maior ranzinho daquela delegacia. 5 anos atrás, o Thomas era um cidadão entre aspas normal, porque ele não tinha um emprego fixo, sempre era rodado por conta de seu comportamento. Ele sofria do mesmo transtorno de raiva que o Butcher tinha, com a diferença de que Tom era mais explosivo e deixava mais a raiva dominar suas ações. E quando isso acontece, ele não pensa, ele só age. E sempre que isso acontece, alguma merda que o prejudica acontece. Em um determinado dia, ele se estressou demais em seu carro. Ele estava indo para uma entrevista de emprego na qual ele estava sentindo que daria certo. Mas no meio da rodovia, um adolescente motoqueiro ultrapassou ele. E percebendo que ele ficou visivelmente irritado com aquilo, o moleque foi lá e fez o que qualquer adolescente idiota faria. Provocou a onça com vara curta. Começou a fazer gracinhas com a moto na frente dele. Fez barulho com o motor. Deu grauzinho. Esses cacete ai. O Tom ficou mais e mais irritado com a atitude desse idiota. Mas o pico foi quando gratuitamente o motoqueiro apontou o dedo do meio para ele. Ali a sua raiva cruzou os limites e ele surtou. Pisou no acelerador do carro e atropelou o adolescente. A pancada foi tão forte que o moleque voou hora de... Caramba, olha a música de fundo, cara. Cara, literalmente, o Thomas atropelando um moleque e a música de fundo toda bonitinha, toda fofinha. Caramba. Cara, esse episódio é perfeito, cara. Simplesmente uma pérola do cinema. Baixo do carro e a parte da frente da moto dele quebrou. Só que como eu disse toda vez que o Tom perde o controle da raiva, alguma merda acontece com ele. Assim que eles atropelam o motoqueiro, um pedaço da moto voa pro eixo da roda de seu carro, o que deixa ela bomba e desestabiliza o carro, fazendo ele perder o controle e sair pra fora da pista, batendo na sequência e desmaiando Thomas. Alguns minutos depois, Thomas acorda do desmaio, com a testa sangrando e um dedo quebrado. E quando a realidade começa a voltar em sua frente, ele percebe a merda que ele fez. Quando o carro saiu da pista por ter perdido o controle, ele invade um daqueles estacionamentos que ficam exatamente na frente do prédio. E só parou quando seu carro bateu em um dos carros que estavam estacionados ali. Ao mesmo tempo que o impacto, além de desmaiar o Thomas, fez com que a roda solta do eixo finalmente se desgrudaram do carro e voasse na janela de vidro do prédio. E ele percebe que ao seu redor estavam alguns fotógrafos, pessoas amontoadas ao redor de seu carro e uns 2 policiais interrogando segurança. Agora os detalhes. O carro no qual ele bateu era da Michelle, e a janela de vidro no qual a roda dele quebrou pertencia ao prédio dos Miltonels. Naquele dia, a Michelle estava lá para fazer uma união colaborativa, ou seja, a empresa da Michelle iria patrocinar as vendas dos Miltonels, coisa que não aconteceu porque no meio da reunião Tom bateu no carro da Michelle e ainda destruiu uma propriedade privada. A polícia olhou as câmeras de segurança para ver aonde isso tinha começado, analisaram as câmeras de segurança da rodovia e do prédio e viram o que o cara tinha feito. Sendo assim, ele ganhou uma multa de $100. Os Miltonels o processaram por danos à estrutura do prédio. A Michelle processou por ter batido no carro cari dela e o motoqueiro adolescente processou por tê-la atropelado, queixando uma tentativa de assassinato. Juntando tudo isso dava uma conta estimada de $71.280, visto que eu estou falando de dólares. E como eu disse antes, ele mudava de emprego em emprego, não ficava muito tempo em um lugar e era mandado embora sem acumular uma boa renda. E se acumulava, gastava em bebidas. Então, obviamente, ele não tinha dinheiro para pagar essa conta e foi mandado pra cadeia. Ele tinha uma sentença de ficar cerca de 20 anos na cadeia. Porém, depois de 5 longos e intermitentes anos preso, alguém pagou sua fiança e dívidas. E não era qualquer alguém, era o próprio David Lengur, que no mesmo dia que o soltou queria falar com ele, dizendo que precisava dele em uma missão muito importante e que ele era a pessoa certa na qual ele precisaria para essa missão. O que Thomas recusou o trabalho de todas as formas possíveis e falou que não iria se vender para um atestado igual ao que David parecia. Mas ai, não teve jeito. David teve que apelar pro capitalismo. Ele prometeu pagar uma boa quantia ao Thomas se ele fizesse um pequeno favor a ele. Em troca, ele poderia ficar com a maior parte das economias do David. Se ele quisesse, ele poderia até tocar fogo na fazenda dos Miltonels. Mas ele só tinha uma coisa a fazer, que era encontrar e contratar um jovem chamado Francis Hopper e o levar até o endereço de sua casa, onde lá mais instruções sobre a missão seriam entregues aos dois. Thomas pensou muito bem a respeito. Por um lado, David tinha uma puta cara de mentiroso, mas por outro lado, David estava disposto a dar uma vida de luxo a ele, e de bônus uma oportunidade de saciar seu rancor pelos Miltonels pelo processo que ele recebeu de um vidrinho quebrado. Então ele aceitou fazer aquele acordo com o David e fechar o negocio, com a única condição de David não se meter em seus assuntos com os Miltonels, o que ele aceita relutantemente. Algumas horas mais tarde, Thomas tem acesso ao número de telefone do Francis que o David lhe entregou. E nós sabemos o que acontece depois. Francis ajuda o Tom a queimar a fazenda MC Donald. Os dois fogem. Butcher e Michelle aparecem. Chamam eles pro roubo. Sequestram o helicóptero da Rocons. Invadem o prédio. Roubam um fungus. Chamam a atenção. Fogem. São presos e pronto. Cá estamos nós de novo pro início deste interrogatório novamente. Agora sim as peças já estavam se conectando. Calton entendeu o motivo do porquê Thomas tocou fogo na fazenda MC Donald. E pior, arrastou essa asa pro Francis. Um jovem que, supostamente, não tinha nada a ver com esse assunto. Mas isso também não explicava mais uma coisa. E agora era sobre a Michelle. Por que cargas d'água ela entregou o mapa do prédio a eles? E mais do que isso, se ela tinha essa rixa toda com Thomas, por qual motivo aceitou fazer parte disso? E acho que já estava na hora da Michelle ter de explicar por si mesma. Depois que o Thomas se retirou da sala, Michelle foi a última a entrar naquela sala. E digamos que ela colaborou até demais com a parte dela do interrogatório. Eles prometeram pegar bem leve com ela se ela colaborasse o suficiente para contar os fatos. E de fato, foi... Ui, Michelle. Ui. Que isso, né? É óbvio, né? É óbvio que iam pegar leve, né? Uma delícia dessa. O que ela fez? Michelle Defontaine, uma atriz de cinema, modelo, produtora e filha da Evangeline Defontaine, cujo nome carrega a empresa de sua mãe, a Defontaine Productions, que é uma outra empresa paralela e fictícia do universo Resistência, só que trabalha com uma grande exportação de vendas em mercados internacionais. Pode escolher, eles vendem de tudo, desde roupas, suprimentos, básicos, brinquedos, qualquer coisa eles vendem. É tipo a Shein e a Shopee de hoje em dia, só que 10 vezes melhor e mais famosa. Na época que Thomas bateu em seu carro, ela tinha 19 anos, e ainda estava no processo de aprendizagem a fazer ofertas, e naquele dia, seria a primeira em sua vida que ela aprenderia a fazer parcerias com outras empresas, para que assim sua empresa pudesse crescer mais e mais, honrando assim o nome de sua família e sendo quem a empresa queria que ela fosse. Mas em nenhum momento ela sequer perguntou o que ela realmente queria pra si. E acho que ela nunca parou a pensar nisso porque tinha medo de não ter a devida aprovação de sua mãe. Afinal, a mãe dela era super rica e modelo do tipo que aparece em catálogos chiquérrimos usando um vestido que nem tua mãe usaria nas bodas de casamento com o corno do teu pai.
Caralho. Acho que eu exagerei aqui, mas ignorando essa pequena parte, tudo isso que eu falei nos leva ao período do agora. Michelle já tinha seus 24 anos de idade, só um pouco mais velha que Francis, mas ainda assim, bem sucedida com uma carreira de sucesso. Mas parecia que estava faltando alguma coisa. Sua vida ainda era repetitiva demais, e ela sabia disso. Ela não tinha quase nenhum tempo para si mesma. Era só trabalho atrás de trabalho, reuniões aqui e ali, viagens a trabalho em outro país uma vez por mês, quase sem tempo para desfrutar-se de si. Fora que ela ainda era atriz, e gravava muitos filmes pro cinema. Tá chegando a gravar junto. Eu acho que já sei que tipo de filme ela gravava. Caramba, essa foi criativa, hein, gente? Essa eu usei, ó, tudo isso daqui, gente. Eu usei toda a minha cabeça pra montar essa piada, hein, gente. Com Calderon algumas vezes em seus filmes, mas ainda assim ela estava deriva em seu próprio mundo. Até que um dia, bem mais cedo do que o normal, a Rapunzel apareceu e querendo fazer uma oferta de negócios com ela. E quando você junta uma empresa de negócios colaborativa e uma empresa de tecnologia avançada, você tem uma boa baguncinha. Eles estavam querendo barganhar sobre a criação de uma possível inteligência artificial que é capaz de aprender com seu usuário e realizar quase qualquer ideia criativa que ele desejar. E ainda por cima, é uma inteligência artificial que aprende com seus erros e melhora cada vez mais à medida que seu usuário a utiliza. É tipo o ChatGPT antes do ChatGPT. Mas essa ideia era muito avançada, até para os padrões tecnológicos da Rocons. Mas era com financiamento da The Fontaine Productions que aí sim, a ideia iria decolar de vez. E talvez com isso, eles gerariam mais lucros pros dois lados. Mas a Michelle não soube exatamente como que ela poderia fazer essa aliança. Ela tinha uma devida noção do histórico criminal da Rocons e temia o que aqueles planos tendiam a gerar como resultado. Mas na verdade, eles já esperavam que ela tivesse essa reação. Por isso, se precaveram em mostrar um mapa com moleto de um dos prédios que eles tinham naquela cidade. Aparentemente, essa tecnologia já estava servindo como segurança e estava espalhada em todo o sistema desse prédio. Não me deixe com fome. As plantas mostravam. Mas como era apenas para segurança e não tendia ter muito propósito, era praticamente inútil aos gostos deles. Mas se eles puderem melhorar ela, aplicando as devidas modificações e ampliarem as capacidades dessa IA, ela serviria praticamente para qualquer coisa, contanto que seja usada de forma criativa. Mas óbvio que tudo isso era demais para ser pensado em prol da Michelle e por isso eles decidiram deixar as plantas e o mapa do prédio com ela, para que ela mesma pudesse analisar de forma mais detalhada e eles entregarem sua resposta mais tarde. Ali, Michelle se encontrou em dúvida. Parte dela se recusava a aceitar, mas outra parte estava tentada em aceitar. Mas aí, antes que ela pudesse tomar sua iniciativa, um cara usou da roupa da Rocons a chamou de canto em um lugar menos público e mais reservado. Quando ela o atendeu, os dois conversaram um pouco longe da vigilância. Ele se chamava David e afirmava... Que isso? Ah, tá, é só conversa. Ah, tá. Que isso, menino David? Não perde nenhum chute. Que isso? Isso daí é visionário, velho. É visionário, é visionário, não tem como. Brincar com tetinhas. Você foi funcionário da Rocons, que foi demitido porque no momento que a Rocons não queria fazer uma IA criativa coisa nenhuma. Aquela ia fazer parte do projeto Fungus, e que na verdade iria contribuir militarmente para ser vendida como uma arma. A IA no projeto serviria para moldar o Fungus a uma neurotoxina perigosa que mataria qualquer ser vivo em questão de minutos. A Rocons demitiu David porque ele quis fazer a coisa certa e tentou destruir o Fungus. Mas ele já tinha uma cópia do projeto que clonaram secretamente no caso de alguém tentar fazer algo com o original. David estava infiltrado na empresa da Michelle porque ele estava querendo avisar para ela não assinar os contratos e não ajudar eles na criação dessa IA. Assim ela estaria colaborando para o processo de intoxicação planetária. E Michelle acreditou nele. Como ela reinava no mundo dos negócios, ela tinha informações privilegiadas sobre a Rocons que para ela eram só rumores. Mas aquilo era a confirmação de que todas as coisas ruins, ou pelo menos quase todas, eram por culpa da Rocons. Os para-humanos, Sokikai, até essa inteligência artificial podia ter esse tipo de propósito. E ali ela se entregou completamente e não sabia o que fazer. Mas David sim. Ele tinha um plano de contingência que estava elaborando longe do alcance da Rocons. E queria que a Michelle fosse uma das partes centrais junto com mais outros 3 agentes que estavam trabalhando com ele. O problema é que assim que Michelle soube que um dos membros do grupo era o Thomas, o mesmo cara que há 5 anos atrás causou danos físicos ao seu carro e humilhou o nome da empresa, não conseguiu criar um acordo com os funcionários por culpa dele. Ela imediatamente se recusou a ficar na mesma equipe que um doido desvairado com problemas de raiva. Então David teve que insistir um pouco mais para que Michelle realmente entrasse na equipe e convencer ela que o plano daria certo. A única coisa que ela teria que fazer é deixar suas diferenças e rochas de lado e trabalhar em equipe. Se Batty fizesse um bom trabalho, o que ele esperava que ele fizesse. No final de tudo, eles terminariam de quebra. Salvariam milhões de vidas antes mesmo delas serem tiradas, garantindo o futuro do planeta por mais anos. Mas antes que ele pudesse convencer ela direito, ele entregou um número de telefone a ela e disse que se estivesse realmente disposta a fazer a escolha certa como ele fez, era para ela ligar para esse número. Logo após, David desaparece dali, entrando em uma porta de saída e rapidamente descendo as escadas de emergência. Horas depois, Michelle entrou em uma dúvida constante. Ela não sabia exatamente o que fazer. Claro que ela pensava no bem da empresa, mas ela tinha noção do quanto a Rocons era ruim. Ela queria honrar o nome da empresa e trazer orgulho à sua mãe. Coisa que ela nunca conseguiu fazer, pois sua mãe era ocupada demais para dar atenção. Ah, mas você já traz orgulho pra mim. Já traz orgulho. Mal conheço a personagem, mas já tá me trazendo orgulho só pelo design. Tô brincando, gente, tá? Nada de coisas, tá? Nada de coisas. A ela e nunca a reconheceu de verdade como capaz. O que a Michelle sentia era quase como uma exclusão. Não importava quantas vezes ela tentasse ou quanto ela se esforçasse para se provar merecedora. Mas nada dava certo. Sua mãe nunca via ela como uma mulher forte e independente que ela tentava ser. Mas aí ela pensou um pouquinho e percebeu que esse tempo todo em que ela trabalhava para The Fontaine, ela nunca trabalhava de verdade para ela mesma. Ela tinha orgulho no nome da família. Ela se mantinha numa hierarquia de poder para si. Ela tinha pessoas que a obedeciam, mas que nunca pensou se aquilo era realmente o que ela queria. Ou ao menos se sentia capaz de tentar algo novo para si. E depois de perceber que estava destinada a viver sempre na sombra de sua mãe, ela toma uma atitude e finalmente liga para o número que David deu a ela, deparando-se com o próprio David atendendo a ligação e dizendo que aceitava ajudar ele independente dos riscos. O que David se surpreende, mas aceita tranquilamente. E pergunta se ela ainda tinha os mapas
mapas do prédio que eles deixaram pra trás com ela. O que ela responde que sim, e David responde que aquela era uma das peças principais e que cabia a ela pegar essas plantas e levar pra um endereço que ele enviou por e-mail. E quando ela abriu, se deparou com o endereço dando direto na casa do Thomas. O que ela fica ligeiramente incomodada, mas sem escolha ela aceita e bola a hora frente com o plano. A partir daqui já se sabe muito bem o que acontece, com a única diferença que a Michelle fixou do lado de fora do prédio na caminhonete de fuga guiando os rapazes por rádio usando os mapas do prédio que ela roubou. Mas não adiantou nada porque ela acabou sendo presa no final e levada junto com eles até aquele interrogatório que Carlton estava fazendo com todos ali. Após o final do interrogatório, Carlton conseguiu juntar todas as peças e conseguiu entender o lado de cada um deles. Mas ainda assim os policiais não conseguiram chegar a uma conclusão concreta, pois como eles foram orientados a escutar todo o interrogatório, eles não conseguiram decidir quem era o verdadeiro culpado de tudo. Até porque cada um tinha realmente uma boa motivação, que o projeto Fungus, e por falar nisso, aquela foi uma boa hora para perceber que Francis tinha visto uma figura encapuzada entrando no camburão onde os policiais colocaram Fungus. E depois de verificarem e perceberem que o próprio Fungus foi sequestrado enquanto eles faziam o interrogatório, Carlton realmente descobriu o que estava acontecendo. Todo aquele assalto foi estrategicamente pensado e calculado, mas não pelos quatro. Tinha mais alguém envolvido ali usando deles como uma distração. Depois disso, A Carlton mercenária? colocou todos os envolvidos em uma sala pequena. E pra sorte e azar deles, ele acabou descobrindo que, por mais que eles tenham feito um assalto a Rocons e tirado um objeto de valor deles, todos ali eram inocentes porque, no final das contas, alguém em específico envolvido nas histórias de cada um deles fazia com que todos estivessem sendo usados como peças de xadrez. A pessoa que elaborou tudo isso queria o Fungus, mas não porque queria parar a Rocons. Caso contrário, a saída de fuga deles teria dado certo e eles teriam fugido antes da polícia chegar no estabelecimento. Mas como não foi o que aconteceu, e os policiais os prenderam antes que pudessem realizar a fuga, significaria que desde o início essa pessoa estava pensando em tudo. O culpado queria um grupo que fosse descartável hora que pudesse assumir a culpa do assalto no lugar dele para que ele saísse ileso. E por isso ele precisava de alguém que tivesse os acessos da Rocons. Precisava de alguém para liderar por ele. Alguém para roubar por ele e alguém que causasse uma distração. Para aí sim entrar de verdade e conseguir o que ele realmente queria o tempo todo. E na mesma hora, os quatro perceberam que o Carlton estava falando de David Lembour. Era o David que estava em contato. Caralho. Que isso, que malandro. David que entrava em contato com eles. Era o David que mandava as missões. E era o David que queria o Fungus. A pergunta que não quer calar era, pra quê? Então, com raiva, juntou o Butcher Thomas e o Francis. Os policiais permitiram com que eles pegassem um dos carros da polícia emprestado para ir atrás desse canalha. Enquanto Michelle ia junto ao Carlton da delegacia de polícia emitindo um mandado de prisão pro David. Algumas horas depois, enquanto estavam na estrada, a Michelle começa a relembrar algumas coisas sobre o projeto Fungus que os rapazes tanto falavam perto dela. E foi aí que ela lembrou. Mas o projeto Fungus foi projetado pelo David. Ele foi feito pela própria Rocons. Então, se ele estava manipulando todos eles, só hora conseguir aquele projeto. O que será que ele significava pro David querer tanto assim? Ao mesmo tempo, em outro lugar, Butcher, Francis e Thomas usando o rastreador do número que o David usava para te comunicar, eles encontraram a localização de David em um prédio abandonado da cidade. Que dentro dele possuía um pequeno laboratório químico que o David usava. E sabiam que era dele porque encontraram um computador aberto e ligado. E a primeira coisa que aparecia na tela era o currículo do Francis, junto a um monte de outras papeladas e jornais remetendo a Rocons e a eles. E no maior susto do mundo, David apareceu em meio ao escuro. Ele até tentou abordar eles com aquela imagem santinha de cientista que quis salvar o mundo e acabar com a empresa maligna, mas não deu outra. Os rapazes já o tinham desmascarado por completo e sabiam que ele não era santinho coisíssima nenhuma. E assustadoramente, David para de atuar como a vítima e revela sua verdadeira face. Alguns anos atrás, um pouco antes de Exércitos ter matado Hydra e se tornado rei dos monstros, a Rocons percebeu que existiam coisas que iam além de sua tecnologia. Então eles pararam de fazer pesquisas tecnológicas e passaram a fazer pesquisas em humanos. E foram vários do processo. Coronel Britânia tinha sido o primeiro experimento de número 1. Mas isso tinha aberto uma vasta margem de tentativas e falhas miseráveis que fez com que surgisse mais para-humanos fracassados no mundo, incluindo o próprio David. Ele era um dos cientistas por trás desses experimentos em humanos até que Rocons decidiu que ele deveria ser uma cobaia também. Ele ganhou superpoderes como super força e super resistência, mas infelizmente ela era temporária. Ao decorrer dos dias esses poderes iam ficando frágeis e se dissipando, ao ponto em que em algum ponto, seu corpo ficou tão fraco que os ossos de seu corpo eram fáceis como vidro. Qualquer batida trincava e o machucava gravemente. Até que ele descobriu um contorno. Se alimentar de carne humana o deixava mais forte e mais resistente, como se seus poderes se regenerassem instantaneamente. E ele pegou gosto por isso, mas sabia que só isso não era o suficiente. Então criou o projeto Fungus, que viraria dar tanta força e resistência para ele que não precisaria comer carne humana. Mas ele não disse que iria parar mesmo assim. E por isso, ironicamente, a Rocons decidiu fretar seus experimentos porque estava preocupada com a repercussão negativa que o David poderia dar a eles. E quando disse não, eles o demitiram. E trancafiaram o projeto Fungus em um lugar profundo da empresa, para deixá-lo justamente longe dele. Mas David não desistiu. Ele queria aquele projeto custe o que custar. E pouco menos de 3 anos depois, ele teve uma ideia. Se não podia recuperar seu antídoto por si mesmo, então ele poderia manipular pessoas descartáveis para que possam fazer esse trabalho por ele. E no fim, sabotar todo o plano para que levem a culpa no seu lugar, garantindo a sua sobrevivência por mais alguns anos. Ou seja, todo o plano que ele escreveu para os rapazes foi devidamente planejado. Inclusive, ele revelou que foi ele quem chamou a polícia antes que eles pudessem fugir do prédio e por isso, durante a fuga, eles foram presos. Ele só pavimentou a estrada. Tudo que eles tinham que fazer era segui-la. O que realmente aconteceu porque eles sempre foram uma distração. E quando eles se irritam com o David, Butcher puxa uma arma e atira no David, com a bala perfurando seu peito e acertando direto no coração. E David aparenta ter se enfraquecido com um tiro, até que seu ferimento se curar completamente o próprio corpo cuspir a bala fora. E David se estressou com isso e disse que aquele era o maior erro do Butcher. Então ele começou a crescer, seus músculos começaram a se expandir, pedaços de fungos começaram a brotar em partes de seu corpo, seus dentes ficaram afiados e seus olhos brilharam em uma expressão demoníaca. A partir dali, David não era mais o David, ele era o Ogro, o canibal Esmeralda. Depois de verem o que o Gigaflix chama de Renato Catiani, verde de Aí, ó. Caralho, Renato Cariani. gigante, eles metem o pelo mais longe possível, evitando ter que enfrentar a forma do incrível Hulk canibal, mas o Ogro não deixava eles fugirem. Ela tava no piro suco do ódio. E o curioso é que o Ogro, por mais que seja inspirado no incrível Hulk, não perde a consciência quando se transforma. É o David no corpo de um Ogro. Então aquelas foram as reais intenções do David. Os policiais
policiais não fizeram o serviço direito em prendê-los, então que eles matassem. E numa perseguição violenta, os três tentam correr do David em forma de ogro. O Thomas até tenta lutar contra o ogro na trocar uma série de socos, mas não deu outra. O ogro deu um soco tão sério no Thomas que ele saiu voando pela janela do prédio, sobrando apenas o Batman e o Francis, quando o ogro os encurralou na saída, usando seu corpo como bloqueio e babando de fome, já imaginando qual seria o gosto da carne do Batman. E quando ele avança contra os dois, antes mesmo de chegar centímetros perto dele, recebe um chute bem dado na cara de ninguém mais, ninguém menos que Máquina Azul. Aparentemente, Galton entrou em contato com o Trade e contou todo o rolê que ele se meteu, mas terminou com o Batman precisando de ajuda antes que desse merda. E Prada aparece pra ajudar na hora certa. Enquanto ele lutava contra o ogro, Batman e Francis tinham uma brecha pra fugir e chegarem à saída do prédio, com Galton e Michelle já esperando no carro. Embora Trade fosse mais fraco que Ogro, ele certamente era mais inteligente. E usando os poderes do seu traje, ele propositalmente faz Ogro destruir tudo em sua volta, para que assim o prédio pudesse cair em cima dele enquanto Trade saia voando para fora e facilmente escapando do desmoronamento. Nossa. Antes, né? Um minuto de silêncio pra esse homem. O herói dessa geração aqui, ó. Que inspirou muitas pessoas a gostarem de dinossauros. Sam Neill. Então, né, vamos continuar com nossas informações. Então, né, após, parece que teremos um novo personagem. É. Spin-off. Pera aí, esse cara, quem seria? Será que ele vai ser tipo um Homem-Aranha, só que do mal? Cara, isso é interessante. O Gold vai ganhar um spin-off. Cara, isso foi do caralho. Isso foi do caralho. Tá, tropa? É só isso que eu falo. Do caralho.